Olá, nessa videoaula nós vamos estudar os relés. Na placa do ar-condicionado nós encontramos os relés podem ser desse tipo, que é quadrado, né? Mais comumente utilizados são os retangulares. Nós temos também os relés para acionamento de ventilação externa e válvula reversora, que são um pouco menores, tá? E em algumas placas, como a da Samsung, por exemplo, nós temos esse relé, que ele é de estado sólido, utilizado para alimentar a ventilação interna, o motoventilador da evaporadora. Tá? Então, o que é um relé na realidade, né? O relé ele serve para fechar um contato de forma a permitir a passagem de corrente num determinado circuito, tá? Ele também separa o circuito da carga que está acionando ele da carga que ele vai acionar. Então, por exemplo, o relé ele possui algumas características, tá? Então, esse relé que é um pouquinho menor, por exemplo, ele trabalha com uma tensão contínua de 12 volts. Então, ele tem 12 volts aqui para alimentar a bobina. E ele permite alimentar uma carga de até 5 amperes para tensão alternada, até 250 volts. E 5 amperes também para tensões contínuas de 30 volts. Tá? Então, aqui nós temos a alimentação da bobina, do relé, e dessa forma ele aciona a chave. Tá? Esse relé era do tipo normalmente aberto, ou seja, só vai haver condução de corrente elétrica, passagem de corrente elétrica, no momento em que tiver tensão nesses dois terminais aqui. Tá? Aqui nós temos esse relé, ele possui algumas características também, como tensão de trabalho, 240 volts, a quantidade de corrente que ele consegue suportar na carga, que são até 30 amperes. Aqui em cima nós temos a identificação do terminal comum e aqui do terminal normalmente aberto. Ó. Então esse aqui só tem uma situação, ou está aberto ou está fechado. Então quando não tem condução de corrente circulando nesse relé, ele está normalmente aberto, ou seja, esse pino aqui não está fazendo condução com esse. Quando tem tensão na bobina, fecha o contato desse terminal com esse outro terminal aqui, liberando a passagem de tensão para o compressor poder funcionar. Esse outro relé também funciona da mesma forma, tá? Entra o fase em um desses dois terminais aqui, e quando tem condução de corrente na bobina, ele permite a passagem desse terminal para esse aqui. A bobina ela é alimentada entre esses dois terminais aqui, tá? Com 12 volts. E esse terminal aqui, ó, ele é comum com esse de baixo também, tá? Então, se chegar a fase aqui em cima, aqui nós também vamos ter uma fase de 220. Esse outro relé aqui, ele já é do tipo normalmente aberto e normalmente fechado. Ele tem 5 pinos, tá vendo? Então, 2 pinos são para alimentar a bobina. Um deles é o comum, que ora vai estar conduzindo para um terminal e quando tem tensão ele conduz para o outro. Nós já vamos ver na prática como é que isso funciona. Então vamos lá. Então vamos fazer um exemplo prático de um relé que tem apenas um contato, como esse aqui do ar-condicionado, por exemplo. Como é que ele funciona? Então vamos supor que a gente tenha uma bateria de 9 volts. Vamos supor também que o relé funciona com uma tensão contínua de 9 volts. E a gente vai acionar uma resistência que trabalha com uma tensão alternada de 220 volts. Como é que funciona? Então, quando não tem carga circulando pela bobina do relé, ele está normalmente aberto, os contatos. Tá? Assim que eu fecho a chave para permitir a condução de corrente contínua pela bobina do relé, ele vai fazer o acionamento da nossa resistência porque ele vai fechar a chave que contém dentro do relé. Então, dessa forma, nós vamos ter corrente alternada passando pelo circuito. Um outro exemplo é utilizando o relé com dois contatos. Então, nós temos uma bateria também de 9 volts, mesmo esquema anterior, só que agora, quando não tiver tensão contínua passando pela bobina do relé, um terminal, como ele é normalmente fechado, vai permitir que a lâmpada fique acesa. E quando a gente aciona ele,
ele vai liberar a passagem daí para o outro terminal, tá? Que vai acender, daí no caso, a outra lâmpada. Então é assim que funciona o relé do ar-condicionado, tá bom? Bom, pessoal, então como é que é o mecanismo de funcionamento de um relé, né? Eu vou tomar como exemplo esse relé aqui. Aqui nós temos o relé desmontado, com a vista em corte, né? Aqui nós temos a bobina do relé. Quando nós temos tensão contínua circulando entre esses terminais, essa bobina ela vai gerar um campo eletromagnético e vai fazer com que haja esse movimento aqui, ó. Ok? Havendo esse movimento, ele vai permitir o contato dessa lâmina de cobre com esse terminal de cima aqui, ó. Dessa forma vai passar a corrente desse terminal para esse, tá? E quando não houver tensão, ele desarma, tá? Desarmando, aqui não tem mais contato, então não tem mais corrente passando de um terminal para o outro, ok? Então é assim que funciona o mecanismo de um relé eletromecânico. Aqui na placa, pessoal, a gente também tem o esquema de conexão do relé, né? Nós temos o símbolo aqui da bobina, indicando onde é que ficam os terminais da bobina, e aqui os terminais de conexão, tá? Que vai permitir a passagem de corrente. A gente pode ver aqui na simbologia que esse terminal ele é normalmente aberto, né? Porque a chave está para baixo aqui, ó, e quando há tensão, essa chave passa a corrente para cá, tá bom? Aqui nós temos também a do relé maior, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai aqui, tá? Então, olha só. Esse aqui também é outro símbolo para a bobina. E aqui o símbolo da chave, né? Normalmente aberta. Quando tem condução de corrente, essa chave baixa, permitindo a passagem para o restante do circuito. Como é que a gente faz, então, para testar o relé, né? Existem duas situações, o teste a frio e o teste a quente, né? O teste a frio é quando o componente está desconectado da placa, né? Totalmente desligado. Então, a gente vai utilizar o multímetro analógico, a gente coloca na escala de x10, nós zeramos o multímetro, encosta, faz um curto, né? E zera ele, ajusta para que o ponteiro fique em cima do zero aqui, ó. Tá? Feito isso, a gente vai testar a bobina do relé, para saber se a bobina não rompeu. Esse fiozinho aqui, ó, ele pode romper, tá? Ou entrar em curto. Então, como é que a gente faz? A gente mede a diferença entre os dois terminais. Ó, tive uma resistência de aproximadamente 150 ohms, né? Porque parou aqui entre o 10 e o 20, mais ou menos 15. 15 vezes 10, 150. Tá? Então, o enrolamento está ok. Vamos testar agora o enrolamento desse aqui, ó. Quer ver só? É a mesma posição, tá? Ó, não está funcionando, tá vendo? Aqui, ó. Esses dois terminais correspondem à bobina. Ó, não está conduzindo nada, ou seja, essa bobina, a bobina desse relé aqui está aberta, rompeu o fio. Tá? Vamos ver esse outro relé aqui de cima. Pode deixar em x10. Quando a gente encosta ele aqui, ó, ele não pode fazer isso, tá? Ó, ele está conduzindo. Ele só pode conduzir quando tiver tensão na bobina dele. Então, esse relé está colado, tá? Que a gente chama. Então, pode trocar o relé que está com defeito, tá? O funcionamento normal é só fechar o contato quando tiver tensão. Então, esse relé aqui está com defeito e esse também. Agora, para saber se o relé realmente está atracando como deveria, só mesmo no teste a quente, tá? A gente coloca uma tensão de 12 volts aqui e mede a continuidade nos terminais de cima com o multímetro, ao mesmo tempo. Tá ok? Então esse é o teste do relé.